Oi, gente, passando aqui para deixar uma palavrinha que veio no meu coração. Eu programei desde ontem todo o meu dia hoje e a gente sabe que o homem pode fazer planos, mas quem dirige nossos passos é o Senhor. Então vamos lá. Gostaria de compartilhar com você sobre o chamado ministerial, sobre as renúncias que a gente precisa fazer. Quem tem o chamado ministerial entende que precisa abrir mão de muitas coisas. Todos nós, assim como Jesus fez. Ele abriu mão da sua glória, ele está no céu com o Pai, de descer à terra como homem, passar fome, passar tudo por que ele passou. Ou seja, ele se esvaziou-se totalmente de si mesmo, por mim e por você. E mesmo assim, diz que quando ele chegou, depois de grande, de adulto, quando ele chegou na terra dele, que ele voltou, que ele já estava assumindo, já tinha assumido o ministério dele, quando ele voltou, que ele disse que ele queria curar, ele queria fazer muitas coisas, mas pouca coisa ele pôde fazer ali, naquele lugar, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Eles diziam, mas aquele ali não é o filho do carpinteiro? Aquele ali faz milagres, estou parafraseando. Aquele ali faz isso? Diz que ele queria fazer milagres, e pouca coisa ele pôde fazer por causa de incredulidades. Muitas vezes a gente vê pessoas olhando para ministros, pastores, líderes de ministérios, pastores de igrejas, ministrando no púlpito, ou até conversando com outras pessoas, ou até nas redes sociais mesmo, e você ouve um comentário das pessoas, vamos dizer assim. Mas se fosse eu no lugar dele, eu faria totalmente diferente. Tá fazendo tudo diferente, tudo errado. Deixa eu dizer pra você, se Deus quisesse que você estivesse lá para fazer do jeito que você acha, que eu e você achamos que é o certo, Deus teria colocado eu e você no lugar deles. Você não acha, não? Aquele povo criticando Jesus, quando ele voltou, porque ele queria fazer milagres. E agora eu estou parafraseando. Provavelmente muita gente ali queria estar no lugar de Jesus. Queria ser ele. Críticas, quando são construtivas, sempre são bem-vindas. Mas nós devemos analisar o quê? Qual é o motivo que a gente está criticando alguém? Por quê? Qual é a motivação do nosso coração? Por que estamos fazendo isso? Deixa eu dizer para você, muitas vezes você vai encontrar ministros, pastores, líderes ministrando a palavra, uma palavra de Deus, cheio de fé, de alegria, e alcança a tua e a minha vida, alcança nossas vidas. Mas muitas vezes as pessoas vão estar lá pela fé. Às vezes estão com a esposa doente em casa, às vezes estão com o filho no hospital, com o pai ou a mãe no hospital. Às vezes eles estão com sintomas, com algum sintoma sério, algum diagnóstico natural sério. Mas deixa eu dizer para você, pela fé e pelas nossas vidas, eles não desistem, eles estão lá. E eu já vou deixar um alerta para você que tem o chamado ministerial. Se prepare para fazer renúncias. Se prepare para tomar pedrada, mas para ser forte. E sempre olhar para Jesus. Ele não desistiu de mim e de você. Por causa de críticas, por causa de perseguição, por causa de falácias. Vamos dar um exemplo aqui de duas pessoas, Davi e José. Se você tem o chamado, no tempo certo, Deus vai te levantar. Não precisa você tentar denigrir a imagem de ninguém, não. Sabe, não precisa denigrir a imagem de ninguém. Mentir, caluniar, difamar. Só para denigrir a imagem dessa pessoa porque você gostaria de estar no lugar dela.
Não precisa você fazer isso. Não precisa. Não precisa você fazer isso. Quando chegar a nossa vez, a gente vai estar exatamente onde Deus quer que a gente esteja. Mas se, lembre-se do se eu e você estivermos com o nosso coração acertado, alinhado com a palavra e pronto para se esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos querer, de riquezas, de família, assim como Jesus fez. E eu vou contar aqui um breve testemunho para vocês. Eu venho do sul de Porto Alegre e eu estava escalada um dia no centro de cura da igreja de Porto Alegre. E naquele dia eu estava passando muito mal, com muitos sintomas, mal mesmo. E o centro de cura era de noite, estava escalada de noite e de manhã eu fui para o hospital. Eu passei o dia no hospital, tomando medicação, me botaram no soro. Então eu entrei em contato com o meu líder na época e avisei, eu digo, olha, eu não vou conseguir porque eu não sei nem que horas que eu vou sair daqui. E eu tô tomando medicação na veia, então não sei se eu vou conseguir sair daqui. Mas eu falei a ele, né, orem por mim. E fiquei no hospital lá, sendo atendida, tomando medicação. Fizeram os exames, demorou bastante, por isso que demorou todo dia. Foi comprovado, pneumonia dupla na época. E eu fui liberada. Eu olhei no relógio, fui liberada. Faltava 35, 36 minutos mais ou menos para o início do centro de cura, na Igreja Verbo da Vida de Porto Alegre. Então, o que aconteceu? Eu olhei para o relógio, peguei meu carro, abaixei a minha cabeça, peguei as duas mãos no volante e digo, Senhor, o Senhor colocou em meu coração para ir. E eu creio, Pai, que eu já estou curada em nome de Jesus, e eu vou. Eu peguei e fui. Cheguei lá e já tinha começado um momento de oração, intercedendo pelo culto que já estava acontecendo lá embaixo. Eu subi para o segundo piso e a gente começou em oração. O pessoal já estava, eu entrei junto com eles. E durante a oração em outras línguas, o Senhor me mostrou a imagem do rosto de uma mulher. E disse, aquela voz veio no meu coração e disse assim, quando forem impor as mãos nela, o ministro vai impor as mãos e você vai estar acompanhando. Você estenda as tuas mãos e diga, chama ela pelo nome, levante e ande. Então eu disse àquela mulher, quando chegou bem exatamente no momento de posição de mãos, eu estava acompanhando o ministro junto com ela. E veio o meu coração, estenda as tuas mãos e diga na hora, bem na hora veio assim, agora, estendi as mãos. Eu chamei ela pelo nome e digo, levante e ande. Uma cadeirante, uma cadeira de roda. Ela se levantou, se atirou em meus braços e saiu caminhando de dentro de toda a sala. E deixa eu dizer para você, por causa da minha obediência, não só ela foi curada, mas eu também. Todos os sintomas. Não porque eu estava medicada, porque eu tinha um baita de um tratamento, uma receita para comprar, acompanhamento para fazer no hospital ainda. Não só pela minha obediência, mas por causa do meu coração acertado em dizer sim. Não só ela foi curada, mas eu também. Fui curada da pneumonia dupla. Eu não precisei comprar a medicação para tomar em casa, porque eu saí dali curada, sem nenhum sintoma. Fui para casa de noite dormir, sabe, impactada com o que aconteceu ali, não só pela cura daquela pessoa, mas pela minha também. O que eu tenho para dizer para você? Muitas vezes a pessoa que está lá em cima ministrando para você, impondo as mãos em você para você receber cura, ela também está precisando. Lembra-se que o ouvido mais perto da boca que está ministrando é o de quem está ministrando. Ore pela vida dos seus líderes. Ore pela vida dos ministros. E se você tem um chamado, faça contato com pessoas, ore uns pelos outros. Não pense que passando a rasteira em alguém, tentando denigrir a imagem de alguém, você vai crescer.
Você pode até momentaneamente, entre aspas, parecer que está maior que aquela pessoa. Por situação A ou B, porque você tem mais recursos que ela, ou porque você tem mais influência que ela. Mas lembre-se, Davi estava no campo, cuidando das ovelhas. E o pessoal, a família toda só pôde sentar na mesa para comer quando ele chegou. E ele foi exaltado perante toda a sua família. E que nós dizemos de José? Ele foi perseguido, humilhado, caluniado, difamado, tentaram matar ele, venderam como escravo. Mas no tempo de Deus, ele foi levantado exatamente como Deus já tinha mostrado a ele. Muitas vezes eu sei que às vezes a pessoa que tem o chamado, ela acaba abrindo a boca às vezes cedo demais, como aconteceu com José, vamos dizer assim. Ele não precisava ter passado por algumas daquelas situações se ele não tivesse falado algumas coisas. Mas mesmo assim, no tempo de Deus, ele foi levantado, exaltado perante seus irmãos. E se você está sendo caluniado, perseguido e difamado, você que está em púlpito, é líder, é pastor, é ministro, não importa quem você seja, você está no púlpito, está, digamos, sendo visado, está na vista do povo. E sabe que está acontecendo isso contra a sua vida, descansa teu coração. Porque no tempo certo, no tempo do Senhor, tudo vai acontecer. Nada que está oculto permanecerá em oculto. Tudo que está oculto será revelado. Tudo que está oculto será revelado. Por isso eu digo, ame, perdoe e libere perdão. Se alguém está perseguindo você, libere perdão. Ore pela vida dessa pessoa. Eu percebi algumas situações em lugares que eu estive, de pessoas no contexto de igreja, cuidando da vestimenta das pessoas, principalmente mulheres, cuidando da vestimenta de outras mulheres. E sabe quando você percebe aquele olhar de malícia, de maldade, tipo assim, olha a roupa dela, às vezes tem comentários. Você já parou para pensar que às vezes aquela pessoa só tem aquela roupa para vestir, ela deu o melhor dela. Não julgue pela aparência. Às vezes aquela pessoa, ela escolheu para Deus e Deus conhece o coração dela. Era a melhor roupa que ela tinha para vestir. E às vezes ela não percebeu, por descuido, ou por inocência mesmo, às vezes não percebeu que tinha algo de errado na roupa dela, que pudesse chamar a atenção de alguém, digamos assim. Se a pessoa já conhece a palavra, já está firme, mas você já parou para pensar que essa pessoa pode ser uma pessoa que está visitando a igreja? As pessoas julgam tanto por aparência, mas Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para fazer a vontade de nosso Pai, assim como Jesus fez. E isso muitas vezes vai ser você renunciar à tua vida, tua família, fazer como Abraão fez. Abrir mão. E quando você insiste em levar alguém com você, que Deus diz, abre mão dessa pessoa. Eu falei para você ir. Às vezes as coisas ficam meio travadas, ou às vezes muito travadas. Eu sei que eu entrei em alguns assuntos, não só num. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? O que o Senhor está nos dizendo, na verdade, com tudo isso? Para olhar a motivação do nosso coração. O porquê das críticas. E não almejar um microfone, um púlpito. Mas o que Deus quer que a gente faça? Aonde Ele quer que a gente esteja? Teve pessoas que já chegaram a mim e perguntaram, Edna, por que você vai para a França? Por que você não vai para a África? Porque
não estou indo.